Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula, nossa aula de número 5, que traz como título A Promessa de Salvação. Essa é a nossa quinta aula. Para quem não me conhece, sou Mário Gomes, sirvo a Igreja do Senhor Jesus, na Assembleia de Deus em Batalha, no Piauí. Estamos aqui para mais um comentário simples, objetivo, para que nós possamos compreender sobre a Palavra de Deus, ter uma compreensão clara, objetiva, sem nenhum arrodeio, sem nenhum tipo de enrolação, mas uma palavra simples, porém direto das Escrituras, pois eu trago para você referências da Palavra de Deus. Amém? Vamos direto para a nossa lição, a promessa de salvação. Introdução. A salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Glória a Deus. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. Portanto, o tema central das Escrituras Sagradas é salvação. Embora esse tema ele tenha sido diminuído por algumas denominações, alguns líderes têm diminuído esse tema e têm quase que deixado ele de lado, pois as Escrituras têm sido usadas apenas para amassagear o ego das pessoas, fazer promessas exageradas. Porém, o propósito de Jesus Cristo ter vindo a esta terra é a salvação do ser humano. Se você é bem-sucedido, se você tem uma boa saúde, louve a Deus por isso. Mas o propósito de Cristo é salvar a minha e a tua alma. Então, eu quero falar sobre o amor de Deus para com o ser humano, que hoje está sendo confundido com apenas sentimentos humanos, esse amor de Deus. Enquanto o amor de Deus, ele é demonstrado com ação, com ação para com o ser humano, e não apenas com sentimentos, com palavra. E para isso eu quero trazer um texto para você, logo aqui na introdução, que está em 1 de João, lá no capítulo 3, o versículo 18 ao 24. É um texto grande, mas é um texto maravilhoso, eu quero ler com você, que diz assim: Meus filhos, não amemos com palavras e discursos, mas com ações e com verdade. Desta maneira, sabemos que somos da verdade e que a nossa consciência se pode sentir tranquila diante de Deus. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Queridos amigos, se o nosso coração não nos acusa, temos plena confiança em Deus e tudo aquilo que lhes pedimos, havemos de o receber, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhes agrada. E aquilo que ele nos mandou é que acreditamos em Jesus Cristo, seu Filho, e nos amemos uns aos outros como ele nos mandou. Aquele que obedece os mandamentos de Deus permanece em Deus e Deus nele. E sabemos que Deus está em nós, graças ao Espírito que Ele nos deu. Amém? Que texto maravilhoso, irmãos. Então aqui é o que eu disse, que hoje está sendo confundido, está sendo manipulada a questão do amor, e fica só em palavra, mas é em ação. E aqui o que João vem dizer, que nós não podemos amar só de palavra, de língua, de fala, não, é em ação. O texto aí é muito claro. Amém? Para isso eu quero já entrar aqui no nosso primeiro tópico. Primeiro tópico, a palavra-chave da nossa aula de hoje é salvação, ok? E o primeiro tópico, a promessa da salvação. Meu irmão, você que está assistindo essa lição, envie para alguém. Envie para um descrente, envie para um amigo essa lição. Isso aqui é uma maravilha, fala de salvação, isso é um evangelismo. Envie para alguém, abençoe alguém, E nos ajude aqui neste canal. A primeira promessa, quando falamos de promessa da salvação, a primeira promessa da salvação foi lá no Gênesis. Lá no Gênesis, nas entrelinhas, a gente consegue ver, observar esta promessa, Gênesis 3:15, onde Deus diz que o descendente da mulher lhes ferirá a cabeça. Não é isso? Gênesis 3:15. Porque diz que ele, Satanás, ou a serpente, ele feriu o calcanhar. Isso aconteceu na cruz do Calvário, quando ele está lá pregado na cruz. Ali ele está sendo ferido no calcanhar. Mas quando ele ressuscita, vence a morte, ali ele está ferindo, pisando a cabeça da serpente, nos trazendo vida, nos trazendo salvação. Então, é uma das primeira promessa, é essa aí, que está lá em Gênesis 3:15. A segunda está em Gênesis 12,
quando o Senhor, lá em Gênesis 12 e o verso 3, quando o Senhor faz promessas a Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa e está em curso, né? Estamos sendo benditos, né, através de Abraão, por causa de Cristo que veio, né, da descendência de Abraão, nós estamos sendo abençoados com salvação. Depois o Senhor faz outras promessas, depois ele reafirma a promessa, o Senhor reafirma a promessa, por exemplo, promessa de um reino eterno, que é prometido a Davi, né, o seu reino seria perpétuo, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, 13, por isso Jesus é chamado de filho de Davi, quem nunca ouviu essa expressão, conforme o cego, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque foi prometido um reino eterno, e esse reino é através de Cristo. Então nós temos a promessa de um novo pacto também, né, que é de uma nova aliança feita pelo profeta Jeremias, lá em Jeremias 31, 31. Então, o Senhor vem reafirmando as suas promessas e cada vez mais aprofundando essas promessas. E, por fim, a promessa ali dos profetas. Eu quero aqui destacar Isaías e Ezequiel, né, e outros que profetizaram sobre o Messias. Né? Em destaque, eu quero deixar aqui Isaías 53, onde Isaías vai narrar a crucificação de Cristo. Para isso, ele nos trouxe salvação através ali da crucificação. Né, ali do sacrifício no Calvário. Amém? Vamos aqui para o nosso primeiro ponto, primeiro subtópico, né? Uma maravilhosa salvação. Meu querido, se você chegou até aqui, nos ajude, né? Nos ajude aí com este canal, dê aquele joinha, né? Comente aí, compartilhe, né, para alguém, para ajudar alguém. Essa lição aqui é uma lição evangelística. Envie para alguém que você queira abençoar. Amém? Envie para esta pessoa, olha, assista essa lição aqui, falando de salvação, de regeneração. Assista aí, né, que o Senhor vai... A leitura bíblica em classe lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, lá em número 21, né, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Esse texto de Número vai falar ali de quando o pessoal estava sendo picado por serpentes e o Senhor ordena a Moisés: olha, Moisés, levanta uma serpente gigantesca aí de bronze, coloca aí. Aquele que for mordido, olha para ela e ele vai ser curado, né? Ele vai ter vida. Então é uma simbologia, e aqui esse João 3, 14 e 15 faz lembrança a isso que fala aí. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi levantado no madeiro e foi morto, e todo aquele hoje que olhar para ele, crendo nele, recebendo ele, tem vida, recebe vida, né? Ele não morre. Então, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Redenção, não é isso? A nossa leitura fala de redenção aqui, ó. O sacrifício de Jesus na cruz proporciona redenção para a alma daquele carente de salvação. O que é redenção? Redenção é um ato de resgatar, de libertar de qualquer escravidão, de qualquer prisão, de qualquer opressão. Redenção é isso, é esse ato de resgatar, de trazer, né, de tirar. Então, a obra da redenção, ela é resumida ali na crucificação de Cristo, quando ele é levantado ali no madeiro. Então, a nossa redenção, ou a obra da redenção, ela é resumida lá na cruz do Calvário, né? E quando Cristo derrama todo o seu sangue ali por nós no Calvário. Amém? Ainda no primeiro subtópico, dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar a ponto de entregar o seu único filho para aquele que nele crê. Então, nós temos aqui João 3,16, né, que Deus amou o mundo. O mundo não é o globo, mas falando de pessoas. Né? Deus amou as pessoas de uma maneira inexplicável, que ele envia seu filho. E aí ele diz, para quem crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Essa preciosa promessa traz duas realidades. A primeira, aquele que crê não será condenado, e a segunda, aquele que não crê já está condenado. Então nós temos aqui duas realidades dessa promessa de salvação, do envio de Cristo, que é quem crê, salvação. Quem não crê, já está. Né? Por que já está condenado? Porque o texto diz, aquele que não crê já está condenado.
Olha, nós devemos entender uma coisa, que Deus não vai condenar ninguém, é porque fora de Deus não tem salvação. Fora de Deus já estamos condenados. Então eu preciso receber Ele e crer para receber a salvação. Mas a redenção de Cristo, ela traz perdão. Né? E perdão dos nossos pecados, como Efésios 1:7, justiça, como Romanos 5:17, também vida eterna, como Apocalipse, no capítulo 5, ali, verso 9 e 10, vai falar de vida eterna. Então isso é redenção. Redenção em Cristo Jesus, ele nos redime dos nossos pecados. Subtópico 2, a obra da salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra da salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego soteria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento de prisão. Temos algumas referências que a gente poderia ler, mas são muitas, não dá, o tempo é curto. Livramento do dilúvio, né? E tudo isso são livramentos de perigo, que a palavra soteria está aí incluída, né, como livramento. Então temos essas referências aí que está na nossa revista. Mas veja só, dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que receberam a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Então é dessa salvação que estamos falando, é desse livramento que estamos falando, né, que receberam e creram. É o livramento de uma condenação eterna, livramento de uma angústia eterna, porque para a eternidade você deve ter certeza, e eu tenho isso, que todos nós iremos para uma eternidade. Né? Agora, importa saber qual é a eternidade. Com Deus ou sem Deus? Qual é a eternidade que você vai? Já se perguntou? Que eternidade que eu estou andando? O que eu estou projetando? Né? Então, eu preciso saber. Mas que vamos para uma eternidade, isso é um fato. Vamos para o nosso terceiro tópico, falar de o Salvador. O Salvador. A obra da salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Né? Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Né? A nossa leitura ela diz Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, que é Salvador. Libertador, preservador, conservador, e para isso temos algumas referências, como Lucas 2:11, João 4:42, Atos 5:31. Né? Tantas referências. O Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e, por isso, precisa de um Salvador. Então, o apóstolo Paulo diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Então, isso é um fato, é uma realidade que todos pecaram e todos precisam de um Salvador. E qual é o Salvador? Jesus Cristo. João capítulo 3:16 diz que Deus amou este mundo, esta humanidade, que envia este Salvador para quem crê. Todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Segundo tópico, nós iremos falar da natureza da promessa de salvação. Isso vai incluir a nossa justificação, a regeneração e a santificação. Podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Pois bem, vamos para o primeiro, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentada em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus, com todo o seu coração é declarado justo, isso é, livre da culpa, do merecimento da punição divina. Então, todo que é alcançado pelo Evangelho, que recebe Cristo, que crê, está livre da culpa. Mas isso tem que ser feito de coração. Lembre-se que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não tente enganar Deus. Ninguém engana Deus. Né? Veja só. Justificação. Quando falamos de justificação, Abraão foi justificado pela fé. Conforme Paulo fala sobre isso lá em Romanos, no capítulo 4, que Abraão foi justificado pela fé. E o apóstolo Paulo vai citar um texto de Gênesis capítulo 15, no versículo de número 6. É o que Paulo vai citar, que Abraão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Né? Isso lhe foi creditado por justiça. E ele foi justificado através da fé, por ouvir e crer. Então, alcançados pelo Evangelho. Aqui nós lemos quem é alcançado pelo Evangelho em Cristo e crê no Filho de Deus, de todo coração ele é justificado, não é isso? Então, o que é ser alcançado pelo Evangelho?
eu preciso ser alcançado, mas aí veja só, Romanos capítulo 10, o verso 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, como que eu sou alcançado? Quando eu ouço a palavra de Deus, eu ouço o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Paulo diz isso. Então, quando eu ouço o Evangelho, que é o poder de Deus, esse Evangelho gera fé no meu coração. Eu já disse isso em aula. Ele gera fé no meu coração, né? E faz com que eu receba, né? Com que eu receba esse Evangelho de bom grato que vai mudar a minha vida. E aí lá em João, no capítulo 1, verso 12, o apóstolo João vai dizer que todos que receberam a Cristo, que creram em Cristo, lhe foi dado o direito, ou o poder, né? Está escrito lá, de ser feito filho de Deus. Então, aí você é justificado quando você recebe e crê no Filho de Deus. Amém? Veja só, ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo. Por isso nós dizemos que somos salvos. E aí muita gente não entende. Os crentes dizem que é salvo, é porque a Bíblia diz isso, a Bíblia afirma isso, né? A Bíblia afirma que somos salvos. Então, é um salvo. Por intermédio da justificação. O Senhor me justificou pela fé na palavra, no Filho de Deus. Eu sou justificado e isso faz de mim e de você um salvo. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma, fomos justificados e por isso temos plena paz com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso tem Romanos capítulo 5, verso 1. Né? Versículo 5, verso 1. Paz, justificado em Cristo, temos paz com Deus. Romanos 5 e 1. Mas eu quero destacar Isaías 53. O versículo 5 de Isaías 53 que diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, né? Foi moído por causa das nossas iniquidades. Olha que versículo profundo. Aí ele diz assim, ó, Isaías diz assim, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E pelas suas pisaduras, os seus machucados, né, nós fomos sarados. Esse é o nosso Salvador, esse é o Jesus Cristo que nos justifica. Glória a Deus. Por isso podemos avançar para a regeneração, né? Regeneração. A regeneração é uma ação instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria em nós, seres humanos, uma nova natureza interior. Ele cria isso e é algo instantâneo, a partir do momento que, pela fé na palavra, no Filho de Deus, você é justificado, você também é regenerado. Né? E aí vamos para a nossa leitura que diz assim: para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João 3 se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra regeneração, denominada do novo nascimento, no capítulo 3, do 1 ao 6. Então, nós vamos aqui para a regeneração com um novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos, lá em João 3 e 3. Olha, Nicodemos, importa que tu nasça de novo. Isso é regeneração, é nascer de novo. Então, o Novo Testamento, ele apresenta a figura do ser criado de novo, né? Como 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, que vai dizer: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aí ele continua: as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na minha vida. Ó, tudo se fez novo, o jeito de ser, de pensar, de agir, tudo se fez novo porque somos nova criatura, regenerado. Veja aqui que Pedro, ele declara que Deus, em sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Isso está lá em 1 de Pedro 1 e verso 3, né? Que ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Viu? Gerado de novo. Para quê? Para uma viva esperança. O mundo tem um ditado: a esperança é a última que morre. Pois bem, a nossa esperança não morre, porque ela é para toda a eternidade. Né? E nós somos gerados de novo para uma viva esperança. Ok? Com isso, eu acho que a gente pode avançar para a santificação. Ou, melhor, deixa eu concluir essa leitura porque ela vai nos ensinar muito. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Viu? Que coisa maravilhosa, né? Sofremos uma mudança, uma transformação, e quem faz essa transformação é o Espírito Santo. Não sou eu e não é ninguém. Muitas das vezes a gente tem aquela ansiedade de querer mudar as pessoas, e com isso pecamos quando queremos mudar as pessoas, porque tem uma frase de Spurgeon, o príncipe dos pregadores, século XIX, que vai dizer assim, ó, que aquele que o homem converter, vem outro homem e desconverte. Mas aquele que o Espírito Santo converter, homem nenhum desconverterá ele.
Olha que maravilha. Portanto, né, isso é obra do Espírito Santo. Qual é a minha função, a sua função? Pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, que traz a mudança e a transformação. O resto é com o Espírito Santo. É Ele quem se encarrega de transformar, de mudar, de moldar o ser, o caráter, as pessoas. Ok? Vamos para a santificação? Santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Então, a princípio, eu ouço a palavra, gera fé no meu coração, eu creio em Cristo como meu Salvador, então automaticamente eu sou justificado, eu sou regenerado, nasço de novo naquele momento para uma viva esperança. Terceiro, eu sou santificado posicionalmente. O Senhor Deus me santifica. Deus nos coloca na posição de santo. Vamos para um versículo, Hebreus capítulo 10, verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, nós somos santificados por Cristo, né? Então, essa é o primeiro, a justificação, a regeneração e a santificação posicional. Deus nos coloca na posição de santo, né? Tudo zerado, posição de santo. Aí vem o segundo lugar. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Para isso, quero lhe dar duas referências. Filipenses 1 e 6, né? Filipenses 1 e 6, que diz assim, e a outra em Hebreus 12, 14. O Filipenses 1 e 6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, você foi justificado, regenerado e santificado, ok? A obra está começada. Isso é a posicional. O segundo agora é a progressiva. Então, essa obra já foi começada. E você é um novo crente, justificado, santificado. Só que você ainda tem muitos hábitos errados, né? Pratica tantas coisas que desagradam a Deus. Então você agora tem que começar progressivamente a se santificar, né? E isso é algo progressivo, feito pelo Espírito Santo, que vem de dentro para fora. E aí ele disse que nós vamos até o aperfeiçoamento, até o dia de Cristo, nos aperfeiçoando paulatinamente, dia a dia. Né? E o outro texto é Hebreus 12, 14, que diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja aqui, o que esse texto de Hebreus diz? Seguir a paz com todos. Você e eu já cremos, já recebemos, né? Já fomos justificados, já voltamos a ter paz com Deus. Agora temos que seguir a paz com todos. A paz na vertical já foi ligada através de Cristo. Agora é a paz horizontal com os seres humanos. Seguir a paz com todos. Olha, entenda uma coisa. Em termos de paz, a primeira pergunta na Bíblia, lá em Gênesis, Deus diz assim, Adão, cadê você? Onde é que você está? É a primeira pergunta. Ou seja, a paz foi cortada, né, o elo de ligação entre Deus e o homem com o pecado, né, na vertical. A segunda pergunta é na horizontal. Ele diz assim, Caim, cadê seu irmão Abel? Veja que a ligação entre irmãos se cortou com o pecado. Então aqui, Hebreus, ele vai dizer, eu segui a paz com todos. Por quê? Eu já recebi Cristo como meu Salvador, já fui religado a Deus novamente por intermédio de Cristo. Agora segui a paz com tudo, com todas as pessoas, na horizontal, porque agora eu sou uma nova criatura. Então não tenho inimigo. Aí diz, e a santificação. Eu preciso me santificar, agradar a Deus, e tirando aquilo que desagrada, aquilo que entristece o Espírito Santo. Isso é santificação. Eu vou me separando do pecado, vou me santificando. Ele diz, sem a qual o quê? Sem a santificação, ninguém vai ver o Senhor. Amém? Coisa maravilhosa. Eita, que essa lição está uma bênção. Lembrando aqui, de santificação é ser santo. E ser santo é ser separado. Mas ser separado não é ser isolado, é ser separado com um propósito de agradar a Deus. Não é se isolar dos outros seres humanos, ok? Vamos então avançar aqui para o nosso terceiro e último tópico, que fala a promessa e perseverança na salvação.
O primeiro subtópico diz assim: a base da promessa da salvação. A base da promessa da salvação. Primeiro, o que é base? O que é base? Né? Base é algo que vai dar sustentação a alguma coisa. Base é alguma estrutura sólida que vai sustentar alguma coisa que vai vir sobre ela. Isso é base. Então, a base da promessa da salvação é Cristo. Cristo é a base. Né? Cristo é a base. Você quer um exemplo, por exemplo, como a construção? A construção, primeiro nós preparamos a fundação, né, que é para dar base a tudo que vai vir, todo o peso do edifício, da casa, que vai vir sobre a base, né, sobre a fundação. Então, é como Cristo. Ele é essa fundação, ele é essa base. Para isso, Mateus 16, 18, o próprio Cristo diz para Pedro: olha, Pedro, sobre esta pedra, esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então ele é a base, ele é a rocha, ele é a pedra de esquina. E quando fala de pedra de esquina, nas construções antigas era colocada uma base, uma pedra de canto. A partir dali era feito todo o restante daquela construção. Até hoje é como se fosse o nível, né? Então ele é a nossa base, certo? Veja só, João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação. Muitas outras religiões têm oferecido outro salvador, outra base, outro mediador, né? Mas a Bíblia, ela é muito clara em relação ao nosso Salvador. A Bíblia não deixa dúvida em relação ao nosso Salvador, mas outras denominações colocam pessoas para ajudar na salvação, outros mediadores, outros intercessores, mas nós, servos de Deus, crentes em Cristo Jesus, que segue a palavra, as Sagradas Escrituras, temos em consciência, em clareza, que a nossa base é Cristo, nosso Salvador é Cristo, nosso mediador é Cristo e não tem outro. Ok? Então não tenha dúvida. Isaías 43 e o versículo 11, anote as referências. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Eu sou o Senhor. Não tem outro Salvador, não busque outro. Eu tenho outra referência também, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: não há salvação em nenhum outro. Olha, os textos confirmam o que eu estou dizendo. A Bíblia confirma as minhas palavras. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome. O nome é Jesus, né? É o Yeshua. Não há outro nome. Dando entre os homens, pelos quais importa que sejamos salvos. Não tem outro. É Jesus Cristo. E para encerrarmos este ponto, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Aí ele diz: Jesus Cristo, homem. Esse é o mediador, é o Salvador. Verso 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então ele se deu, ele se entregou. Não mataram, não tiraram a vida dele, ele a entregou, né, em resgate de muitos. Amém? Segundo, apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa de salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-las. E nós temos o texto de João 3, o verso 18 a 20, que fala dessa resistência, né? Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja que algumas pessoas podem, ou muitas pessoas, né, resistem a essa salvação, essa graça. Nós temos tantos textos, meus irmãos, que pode afirmar que as pessoas podem resistir à oferta da salvação, à oferta da graça, né? Mas eu vou aqui destacar duas falas de Jesus. Duas falas de Jesus. Jesus fala em Mateus 23, no verso 37, o que Jesus faz? Ele faz um apanhado. Né? Antes dele vir, né, já era um desejo de Deus, antes dele vir, já era um desejo de Deus, essa grande salvação. Por que eu digo isso? Porque nesse versículo Jesus cita os profetas.
né? Acompanhe o texto. Mateus 23, 37. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste? Então veja que Jesus, aqui ele faz referência aos profetas lá no passado, na qual as pessoas já rejeitavam a promessa de salvação, né? Rejeita no presente. Então ele diz: tu não quiseste. Ou seja, a promessa veio, as pessoas que resistiram e não quiseram. O outro texto é um texto de João, no capítulo 5, verso 39 e 40, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e não quereis vir para ter vida. Veja só o que Jesus está dizendo. Esse texto ele é mal interpretado. As pessoas às vezes dizem: examinar as Escrituras, como se Jesus estivesse mandando examinar. Não. Aqui ele está falando para pessoas que examinam, que já examinaram. E ele está dizendo para eles: vocês examinam as Escrituras, não é isso? Porque vocês têm cuidado, né, que nela tem vida eterna. Então vocês examinam porque tem mente, sabe que nela fala de vida eterna e que essa vida eterna fala de Cristo. Não é isso? Através de Cristo. Então, aí ele diz: e não quereis vir para teres vida. Ou seja, vocês examinam porque sabem que ela fala de vida eterna, mas não quer a vida eterna quando eu as ofereço. É o que Jesus está dizendo. Né? Então, é muito claro os textos da Bíblia onde diz que as pessoas podem sim resistir à promessa de salvação. Deixa eu continuar essa leitura que diz assim: e também mostra que os que a recebem experimentam o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Apostasia doutrinária, bem como torna-se novamente escravo da prática do pecado, apostasia moral. Então veja só, rejeitam por completo os ensinos, né, fundamentais que são revelados na palavra de Deus. Isso é uma apostasia doutrinária. Quando eu conheço as Escrituras, né, sei do que ela fala e a rejeito, eu sou um apostata. Apostatei, né, da doutrina, das doutrinas sagradas, que é a salvação através de Cristo, é uma doutrina. Isso não muda. E aí ele diz, o comentarista diz, bem como tornando-se novamente escravo das práticas do pecado. Ou seja, aqui acontece duas apostasias. Quando eu rejeito as doutrinas da Sagrada Escritura, é uma apostasia doutrinária. Quando eu volto às práticas, é uma apostasia moral. Eu volto a praticar tudo que eu fazia que desagradava a Deus. Apostasia moral. E tem uma coisa pior do que isso. É o apostata que fica dentro da igreja. É o apostata que continua sendo crente, dando a paz do Senhor. Ele já apostatou da fé, mas continua dentro da igreja. Terceiro e último que diz a promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesmo que o apóstolo Paulo escreveu. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Diante deste texto, deixa eu lhe perguntar: você tem desejo de partir? Quem é que tem desejo de partir? Eu queria tanto ir para o céu, eu tô doido para morrer. Apóstolo Paulo parece que ele estava assim: não sei se eu vivo, não sei se eu morro, queria tanto ir para a glória, né? Mas eu quero ficar aqui, porque se eu ficar aqui também eu vou levar mais gente para. Olha que ele não era uma pessoa egoísta, né? O que ele viu lá, ele queria compartilhar comigo e com você. Por isso ele diz, estar na carne é melhor, estar vivo é melhor. Né? Para pregar mais pessoas aqui, ele tem um desejo, né? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:23. Maravilha. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como o seu Senhor e mediante um relacionamento pessoal com Cristo. Então, estão definitivamente seguros para a vida eterna.
nós estamos falando aqui de segurança de salvação, não é isso? Segurança de salvação. Que é mediante esse relacionamento com Cristo, nós temos a nossa salvação e estamos seguros disso. Em 1 de João 5,13, estas coisas vos escrevi a vós, os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes vida eterna, e para que creia no nome do Filho de Deus. Então aqui, estas coisas vos escrevi, para que credes. Né? Ele tem todo um contexto, mas ele escreve e eu preciso crer, né? E ele afirma que vocês têm vida eterna. João, lá no João, referência que eu já dei anteriormente, 1:12, ele diz: e todos quantos receberam, né, deu-lhes o poder, né, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos receberam o quê? Receberam Cristo e creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, certeza, né, de uma vida eterna, feitos filhos de Deus. Também João 10, do 27 ao 29 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes vida eterna, viu? Eu dou-lhes vida eterna, e nunca hão perecer. Olha a certeza. Eu dou vida eterna e nunca vão perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ei, sabe por que a expressão uma vez salvo, salvo para sempre? É por causa disso aqui, ó. Ninguém as arrebatará da minha mão. Não é aquele princípio que alguns têm, ou aquela ideia que alguns têm, agora eu sou salvo, posso fazer qualquer coisa. Não, não é isso. Ninguém acredita dessa forma. Os que acreditam dessa forma é os que não têm compromisso. Aí eles acreditam dessa forma. Né? Agora eu sou salvo, então uma vez salvo, salvo para sempre, posso fazer o que eu bem entender? De jeito nenhum. O salvo não tem esse tipo de pensamento. O salvo é salvo. O salvo ele se entrega. O salvo, por isso o Senhor diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? E as me seguem. Imagine, se você é ovelha, segue o seu bom pastor, né? Então você não vai fazer qualquer coisa, porque ele não vai para qualquer lugar, não vai te ensinar qualquer coisa, não. Então, ninguém arrebata da minha mão. Não arrebata mesmo, não. Ele é o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas conhecem ele. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Vamos ser ovelhas do Senhor. Né? Até a próxima lição. Em nome de Jesus Cristo. Espero ter cooperado para a sua vida. Se o Senhor não voltar, nos arrebatar, estaremos aqui na lição de número 6. Até a próxima. Deus te abençoe.